Opa, e aí pessoal, tudo bom? Não estou usando minha apresentação habitual, pois esse vídeo que eu estou gravando aqui agora é mais voltado para as minhas turmas de ensino médio antes da pandemia, né? Então, assim, a ideia de gravar esse vídeo é resolver uma série de exercícios bastante básicos de Python, né, que eu passei para a turma, mas vou deixar público para qualquer pessoa aí no planeta que quiser assistir. São exercícios muito básicos mesmo, tá? Até aqui a lista, né? Os três primeiros até já foram resolvidos pela professora Bianca, e do 4 em diante a ideia é eu resolver aqui agora, gravando esse vídeo com vocês. Aí, então assim, esses exercícios que eu vou resolver aqui agora são basicamente de tipos de dados, input e print. É uma coisa bem básica mesmo, início de Python. Só que aí no caso, pessoal, eu vou usar o Google Colab aqui, né? Então vocês não precisam se preocupar de usar ele, né? Eu só vou usar o Google Colab aqui, o Jupyter, pois ele é muito bom para, por exemplo, você pode pegar o enunciado do exercício, que é o que eu estou fazendo aqui, e colar ele. Opa! E colar ele, né, numa célula de texto aqui. No caso aqui eu só vou dar uma ajeitadinha, né, mais ou menos. Aqui seria como se fosse aquela tabelinha que mostra, né, efetivamente o resultado. Assim, depois eu monto a tabela aí bonitinho, né, para eu não perder muito tempo agora. Mas o exercício é o seguinte: uma pessoa correu 4 voltas em torno de um lago circular. Leia do usuário o raio do lago em metros e diga quantos metros ele correu. Então, basicamente, você tem aí um círculo, né? Vou até abrir aqui o Paint para a gente ilustrar, né? Então, você tem basicamente um círculo, que vai ser esse lago, né? E a primeira coisa que eu preciso, então, eu vou ter o raio, né? O raio vai ser essa informação que está aqui, ó. Basicamente seria uma pequena retinha, né? Um tracinho que marca aqui do ponto central aqui do círculo até, né, em linha reta assim, até atingir o final aqui do círculo. Lembrando que se você tiver o raio vezes 2, você vai ter o diâmetro, então você vai ter toda essa seria como se fosse uma linha que cortasse o círculo exatamente no centro. Então a gente vai ter esse raio aqui. Em cima desse raio, você vai precisar saber quantos metros ele correu, sabendo que ele deu 4 voltas. Então, para eu saber as 4 voltas, eu tenho que saber quanto dá uma volta. Para eu saber quanto que dá uma volta, eu vou precisar de uma formulinha, que é a formulinha do comprimento do círculo, né? Seria mais ou menos, deixa eu tirar o preenchimento aqui, seria mais ou menos né, essa borda ao redor do círculo, né, isso é o comprimento dele, né, o comprimento aí do círculo. Até aqui dá para ver, né, é justamente essa circunferência aqui. E a fórmula é 2πr. Não é o meu propósito aqui explicar a fórmula, mas só aplicar ela no exercício, né, até para a gente ter uma boa integração com a disciplina de matemática. Então, a gente vai começar. Lembrando que eu vou programar aqui nesse ambiente para só disponibilizar o código para vocês. Né? Na verdade, vocês vão programar no Idle, né, que é como a gente está fazendo, ou se vocês gostarem de outro IDE, se adaptarem a eles, pode usar. Então, eu vou começar aqui incluindo o input, e vou colocar aqui, informe o raio do círculo. Né? É isso que eu vou fazer. Esse raio do círculo ele vai ser armazenado na variável raio, né? Como vocês lembram bem, essa função input ela coloca uma mensagem na tela para o usuário, para a pessoa que está usando o computador, e vai dizer: informe o raio do círculo. E vai aguardar a pessoa que está no computador digitar o raio do círculo e apertar Enter. Só que vocês não podem esquecer que quando eu informo esse raio, o input
ele pega a informação como texto, que é o que a gente chama aqui de string, e guarda como texto dentro de raio. A gente pode até ver isso usando o print aqui, que com o print eu vou pedir para ele mostrar qual foi o raio que eu passei, e também o tipo do raio, né? Pois esse type aí, ele me diz qual que é o tipo de dados da variável, se é float, se é inteiro, né? Se é número real, que vai ser o float, se é inteiro, que vai ser o int. O int são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O float já vão ser esses números reais, vão ter uma parte fracionária, como 2,5, 2,7, 3,14, que é o π, ou até 2,0, né? Apesar dele estar com essa parte fracionária aí, 0,0, ele continua sendo um número real. E quando não for nenhum nem outro, ele vai ser uma palavra. Na verdade, o Python tem vários outros tipos, tá? Mas não é importante a gente pensar nisso agora. Para a gente hoje é como se existissem apenas esses três: inteiro, float e string, que é a palavra. Quer ver? Eu vou rodar isso aqui só para vocês verem, né? Eu aperto aqui e ele roda. Mas o interessante do Colab é que você programa em Python como se fosse um sitezinho, né? Então, tá vendo? Aí ele pede informe o raio do círculo. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 3.5. Lembrando que quando a gente trabalha no Python, a gente não trabalha com vírgula quando a gente está falando da parte fracionária de um número, é ponto. Então o nosso 3,5 é 3.5 para o Python. Aí eu aperto Enter e ele mostra 3.5 tipo str, string. Eu não quero que o raio seja string, eu quero que o raio seja float, que ele seja um número real. Então, após aplicar aqui o input, eu vou envolver ele com uma função float. A função float, ó, até apareceu aqui na tela, como vocês podem ver, ó, converte uma string ou um número para um número float, se for possível. Então, ao fazer isso daqui, esse input aqui ele vai pegar o valor digitado pelo usuário e já passar para o float, que vai fazer a conversão dele para um número, para algo fracionário. Aí agora, se eu rodar aqui, eu vou apertar 2.5 aqui e Enter, e ele vai converter para float, que é o que a gente queria. Aí, para a gente continuar, o que a gente faz? A gente calcula esse comprimento dessa circunferência, também chamado de perímetro, que vai ser 2 vezes π. Aí, assim, você não precisa se preocupar em dar o π exato. Você pode dar um valor aproximado, por exemplo, 3.1415. Até existe no Python formas de você importar pacotes, né? A gente vai aprender isso mais para frente, que você pode usar outros códigos Python para tornar o seu mais cheio de coisa, né? Mais coisas diferentes. Tem, por exemplo, o pacote de matemática, que aí você pode usar o valor de π mais aproximado e todo esse tipo de coisa. Então, 2 vezes π vezes o raio. Aí, beleza, com isso eu já sei, isso daí já dá uma volta. E aí o que eu posso fazer agora é mostrar na tela quanto que dá. Você pode colocar, por exemplo, ao dar 4 voltas, eu andei, aí aqui fora, né, depois da vírgula, eu passo quanto que deu essas 4 voltas. 4 voltas é 4 multiplicado por esse comprimento, já que esse comprimento é o perímetro, né, da circunferência. É uma volta. Essa volta multiplicado por 4 vai dar 4 voltas. Aí, beleza, ao dar 4 voltas, eu andei, metros. Lembrando que o print eu posso fazer isso. Eu posso passar uma frase, né, uma palavra aqui que vai ser um string. Aí, se eu separar com vírgula, eu posso passar outra informação. Que aí pode ser, por exemplo, um valor numérico. Por exemplo, 4 multiplicado por alguma coisa. E depois, com a vírgula, eu passo uma terceira string, que é só o metros para fechar essa frase aí. A gente pode até rodar esse código só para ver. Vamos supor que o raio aqui é 3,5 de novo. Olha lá, ao dar 4 voltas,
eu andei 87,962 metros. Aí, por exemplo, para a gente até testar essa tabelinha aqui, porque essa tabelinha está dizendo que se você passar 4, o resultado certo que tem que dar é 100,48. Vamos testar isso. Olha lá, ao dar 4 voltas, tem uma leve diferença. Essa diferença deve ter acontecido porque o pi que eu usei não foi exato. Mas não preocupa com isso não, né? Não está errado. Né? É só um problema de aproximação. Aí vamos testar agora com 7 para ver se chega perto. Olha lá, andei 175,924 metros. Então, tá aproximado, tá bom, tá valendo. Tá certo? Depois disso, vamos fazer o próximo. Então, vamos fazer o 5, né? O 5 tem a ver com conversão de unidades e equações de primeiro grau. O 4 que eu acabei de fazer, ele é de geometria, perímetro e área e equações de primeiro grau também. Então vamos lá. Escreva um programa que leia um valor em metros e o exiba convertido em milímetros. Então vamos copiar esse exercício aqui para o Colab, né? Bonitinho. Você vai ter a entrada aqui bonitinho, você vai ter a saída, você vai ter a entrada aqui de um lado. Depois eu vou arrumar isso aqui para realmente ficar uma tabela, né? Ficar uma coisa bonita. Tá? Não se preocupem, não. Vou subir um pouquinho aqui minha janela. Vou botar aqui o código. Beleza. Esse exercício aqui é bem tranquilo se você pensar que 1 metro são 1000 milímetros sempre, né? Então, você vai pegar essa informação de metros, você vai chamar um input dizendo informe o total de metros, né? Bem parecido com o que a gente fez no anterior. Lembrando que quando você usa o input, ele converte para palavra. Então, que nem a gente fez antes, nós vamos precisar converter o que esse input está entregando para mim, né? Ele vai entregar, por exemplo, o dígito 2, e aí com o int eu vou pegar esse 2 e converter para o inteiro. Então ele realmente se torna um número 2. Então, por uma variável, né, ser um número, hoje para a gente ela tem que ser ou inteiro ou float. Se ela for palavra, ela não é número. Né? Até fazendo uma analogia que eu gosto, um número de telefone são dígitos numéricos, porém não é número. Para o computador, o telefone é uma palavra, já que você vai pegar o número de telefone da sua colega e somar com o número do seu telefone, não faz muito sentido. Então, o que acontece? Quando a gente fala do tipo de dados inteiro ou o tipo de dados float, a gente está falando, por exemplo, se ele é um número e tal, e também das operações que são feitas, como soma, subtração, multiplicação, divisão e por aí vai. Então, você não vai pegar um telefone de uma pessoa e somar, subtrair, multiplicar ou dividir. E é por isso que o número de telefone não é inteiro nem float, é uma palavra. E da mesma forma aqui, o total de metros vai ser multiplicado para virar milímetro, então é um inteiro. Então a gente vai chamar o int aqui para pegar esse valor, o input vai me entregar o que a pessoa digitou e apertou enter, e vai converter isso para inteiro. Então ele vai receber aqui, por exemplo, 20 metros, 2 metros, 5 metros e por aí vai. Depois disso, o que você vai fazer é mostrar na tela isso aí convertido. Você vai ter aí, por exemplo, total de milímetros, 2 pontos. E aí você vai pegar aqueles metros e multiplicar por 1000, né? Então, se você pega um valor e multiplica dentro do print, ele vai mostrar o resultado dessa conta já dentro do print aí para você. Quer ver? Vamos rodar aqui. Forme o total de metros. Eu vou colocar, por exemplo, 4 e apertar Enter. Ah lá, ele mostra que o total de milímetros é 4.000. Se eu testar agora o 7, porque essa tabelinha aqui de entrada e saída é só para guiar vocês, para vocês verem se o resultado de vocês está fazendo sentido ou não. Ah lá, 7 metros dá 7.000 milímetros. Então, se você faz o exercício
e o resultado da sua conta bate com essa tabelinha de entrada e saída, é um bom sinal. É um indicativo de que provavelmente está certo. E até para você entender também, né, se está fazendo sentido a sua maneira aí de pensar. Agora vamos fazer o 6 aqui. Eu vou organizar essa tabela depois, mas escreva um programa que leia a quantidade de dias, horas, minutos e segundos do usuário. Calcule o total em segundos. Então vamos lá. Não repara com o doguinho latindo não, que ele é impossível. Bom, então a gente vai ter que pedir cada uma dessas 4 informações, né? Pessoal, eu acabei pausando aqui e quando fui voltar, eu comecei a explicar e percebi que estava pausado. Então, já tem um pouco de código aqui, mas eu vou repetir o que eu estava falando. Como você tem que pedir para a pessoa que está usando o computador o total de dias, o total de horas, o total de minutos e o total de segundos, então você vai ter que aplicar um input para cada uma dessas coisas. Cada input pega uma informação de cada vez. E como na lista, a gente pode ver aqui até pela tabela que você tem inteiros, você vai informar, por exemplo, 4 dias, 4 minutos, 4 horas, aliás, 4 dias e por aí vai. Então a gente está trabalhando com inteiro. Então cada input que pega cada informação, eu faço a conversão para inteiro. E com isso eu vou pedir o total de dias, que vai ser nessa linha aqui, depois embaixo o total de horas, que está nessa linha aqui, depois o total de minutos nessa linha e o total de segundos. Eu vou aplicar vários inputs, né, cada input, para pegar uma coisa, né? E aí eu acho mais fácil aqui eu criar uma variável segundos final. Esse segundos final vai pegar cada uma daquelas 4 coisas e transformar tudo em segundo para o final do exercício. Então, o que é esse segundos final? Vai ser o total de dias, total de horas, total de minutos e total de segundos, tudo transformado em segundo no final. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o total de segundos que a pessoa que usou o computador informou, depois eu pego o total de minutos. E como é que eu transformo o total de minutos para segundos? Cada minuto são 60 segundos, não é? Então eu vou pegar cada minuto e multiplicar por 60. Uma coisa bem comum na matemática é no papel a gente envolver com parênteses assim. Você pode colocar se você quiser, se você achar mais fácil assim, mas saiba que no Python ele sempre vai fazer a multiplicação primeiro e só depois a soma. Então, do jeito que está escrevendo assim, não está errado, tá bom? Depois disso, a gente vai pegar o total de horas. 1 hora é 60 minutos. E como eu falei para vocês, 1 minuto é 60 segundos. Então, se eu pegar o total de horas e multiplicar por 60, aí eu estou transformando aquelas horas em minutos. E se eu multiplicar por 60 logo depois, aí eu vou transformar aqueles minutos em segundos. Então, assim, multiplicando por 60 e depois por 60 novamente, opa, esbarrei sem querer aqui na câmera. Você transforma horas em segundos. Depois disso, a última coisa que falta a gente fazer é pegar o total de dias e transformar em horas primeiro. Um dia tem 24 horas, então eu multiplico por 24. Aí essas horas eu já sei que de horas para minutos é 60 e de minutos para segundos é 60. Com isso, a variável segundos final já fez tudo que tinha que fazer. E aí a última coisa que falta fazer é o print que eu vou colocar, por exemplo, o total de segundos e fora das aspas, né, porque dentro das aspas é a palavra. Dentro do parêntese eu ainda permaneço colocando as informações do print, e aí eu coloco aqui segundos final. Depois disso daqui é só rodar e eu testar. Aí vamos... eu não acho que vai ser necessário eu fazer todos os testes que estão aqui, não. Eu vou fazer todos, vamos lá. Vai ser um pouquinho cansativo, mas eu vou fazer todos. Então vamos lá.
0 dias, 0 horas, 0 minutos, 4 segundos. O total de segundos é 4. Joia. 0 dias, 0 horas, 4 minutos, 0 segundos. Deu 240 segundos, tá certo. Olha lá, 240 segundos, tá certo. Aí vamos lá de novo. 0 dias, 4 horas, 0 minutos, 0 segundos. O total de segundos é 14.400, tá certo. E agora vamos botar o seguinte: 4 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Olha lá, o total é 345.600 segundos. Olha lá, tá certo. E para fechar, vamos colocar tudo 4 agora. 4 dias, 4 horas, 4 minutos, 4 segundos. Olha lá, o total de segundos é 360.244. Então, joia. Tá certinho, né? Vamos fazer agora o 7. Então, vamos pegar o 7 aqui. Converta uma temperatura digitada em Celsius para Fahrenheit. Legal. Então, aí você vai ter... Aí de 30 Celsius tem que dar 86 Fahrenheit, de 0 Celsius tem que dar 32 Fahrenheit, e de 3 Celsius tem que dar 37,4 Fahrenheit. Fahrenheit é uma medida de temperatura que eu não lembro se é na Europa que usa, se é nos Estados Unidos, em algum desses países aí. Bom, a fórmula é essa aqui. Fahrenheit é 9 multiplicado pelo Celsius. Então, você vai pegar a quantidade de Celsius, multiplicar por 9, dividir por 5, mais 32. Ou pegar o Celsius, dividir por 5 vezes 9. Né? Eu não lembro qual que o Python faz primeiro, mas não tem problema. Vamos lá. Como o Fahrenheit ele vai dar a parte fracionária, como vocês podem ver ali, tem 37,4 e por aí vai, então faz sentido eu pegar esses Celsius já em float, né? Então eu vou pegar aqui, informe a temperatura em Celsius, né? Informe a temperatura em Celsius. Aí o Fahrenheit aqui vai ser o quê? Eu acho que como é float, pode dar uma diferença na conta fazer a divisão primeiro ou fazer a multiplicação primeiro. Mas vamos fazer como a gente normalmente faz, né, com lápis e papel, né? Vamos envolver com parênteses para fazer 9 vezes Celsius. Aí esse 9 vezes Celsius a gente vai dividir por 5. E esse cara a gente soma 32. A gente fez essa operação aqui. A gente envolveu em parênteses para garantir que vai ser feito primeiro 9 vezes os Celsius. Aí desse cara a gente vai dividir por 5. E só depois, ao final, você vai somar 32. O Python, ele sabe que quando você tem uma equação muito grande para resolver, você vai multiplicar, dividir primeiro, né? Uma das duas coisas aí. Só depois você vai somar ou subtrair. Mas se você coloca alguma coisa com parênteses, aí ele faz primeiro essa coisa com parênteses. Ó, por exemplo, se eu colocasse parênteses aqui, só um exemplo, tá? Se eu envolvesse com parênteses aqui ao final, o que ele ia fazer? Ele ia multiplicar aqui, guardar. Depois ele ia somar aqui primeiro, guardar, e aí depois vai dividir esse cara por esse aqui, tá? Então o parêntese tem os parênteses têm esse superpoder aí. Mas não é isso que eu quero, então eu apaguei. Depois disso, eu imprimo a temperatura em Fahrenheit aí eu boto a vírgula aqui, pego esse Fahrenheit, colo aqui, e aí testo, né, para ver se o meu exercício está certo. Para eu ver se o meu exercício está certo, eu vou informar aqui 30 Celsius, e ele falou que ao final deu 86 Fahrenheit, então, joia. Vamos rodar de novo, só que agora vamos informar 0. Olha lá, deu 32, porque 9 vezes 0 dá 0, 0 dividindo por 5 dá 0, aí ele só soma 32 ao final. Para fazer o último teste aqui, eu vou informar o 3 para Celsius, deu 37,4 Fahrenheit, então, joia. Tá tudo certo aqui. Vamos fazer o 8. O 8 é o contrário. Agora o 8 a gente vai ter que converter de Fahrenheit para Celsius.
Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui. Então, eu vou copiar. Eu vou criar aqui uma nova célula de texto aqui. Vou separar bem as coisas, né? Beleza. E vou criar uma célula aqui para programar, para código. Bom, eu vou ter que manipular essa equação aqui de cima para isolar os Celsius de um lado e deixar o Fahrenheit do outro. Como é que eu posso fazer isso? Deixa eu fazer, vou usar até essa célula aqui mesmo como rascunho. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aí é jogar o 32 para o outro lado. Então, eu vou ter F menos 32 igual 9 vezes Celsius, aqui separadinho, bonitinho, dividido por 5. Bom, agora eu posso pegar esse 5 e mover ele para a esquerda multiplicando. Então, você vai ter 5 menos F menos 32, né? E aqui você vai ter 9 vezes C. Eu estou trabalhando nessa conta aí. E a última coisa que a gente faz é mover o 9 deixando o C isolado. Então, a gente vai ter 5 vezes F menos 32. Tudo isso daqui vai estar dividido por 9. E ali igual a C. Vou até dar Enter aqui. Beleza. Então, essa é a continha que a gente vai fazer. Lembrando que a minha equação original, né, eu vou deixá-la aqui também, né, para ficar mais organizadinho aqui. Eu vou colocar manipulação da equação. Joia. Bom, então agora o que nós vamos fazer? Vamos declarar a variável Fahrenheit. E ela é o quê? Vai ser convertida para float, mas antes disso, você vai ter o input que você vai pedir para o usuário colocar a informação ali, que vai ser informe a temperatura em Fahrenheit. Legal. E o que vai ser... Opa! E o que vai ser o Celsius? O Celsius vai ser 5 vezes F menos 32, né? Que nem eu falei para vocês. E assim, quando a gente faz manipulações da matemática, de equações e tal, normalmente a gente coloca o parêntese lá dentro, aí fora você talvez coloque colchetes, se for uma equação muito complicada, e depois chaves, né, para diferenciar uma coisa da outra. Mas o Python é tudo parêntese. Então eu vou colocar outro parêntese aqui fora para ele entender que ele tem que pegar o F, subtrair por 32 primeiro, e só depois que deu F menos 32, né, que no caso aqui vai ser Fahrenheit, só quando ele fizer Fahrenheit menos 32, que aí ele multiplica por 5. E uma vez multiplicado por 5, aí ele divide tudo por 9. E depois disso é só imprimir, né? A temperatura em Celsius é... E aí você mostra ali em Celsius, certo? Depois disso é só rodar. E aí a gente testa. Então vamos informar aqui 86 Fahrenheit. Deu 30 Celsius. Realmente bateu com a tabelinha ali, né? Rodando de novo aqui, vamos informar aqui 32 Fahrenheit. Deu 0 Celsius. Então é um bom sinal, parece que está certo mesmo. Vamos rodar aqui da última vez. 37,4, né? Seria o nosso 0,4 Fahrenheit. A temperatura em Celsius é 2,999999. Deu praticamente 3, assim, né? Existem formas de você arredondar esse tipo de conta para isso não acontecer, mas não precisa se preocupar com isso agora. É uma coisa que mais para frente a gente vai abordando com mais cuidado. Então vamos fazer o exercício 9 agora. O exercício 9 é de física, a gente vai falar de movimento uniforme. Quando a gente fala de cinemática, a gente normalmente está falando do estudo de velocidades, né, esse tipo de coisa. Você calcula normalmente a distância do carro, né, o quanto que ele andou, você calcula a velocidade que ele tem, né, quanto tempo levou para ele chegar de um lugar a outro. Inclusive o exercício aqui fala de tempo, olha lá. Né, vamos copiar ele aqui, mover ele aqui para o Colab, né? Opa! Vou ver ele aqui para o Colab bonitinho. Vou criar uma célula de texto aqui. Calcule o tempo de uma viagem de carro. Pergunte a distância em quilômetros a percorrer e a velocidade média de quilômetros por hora esperada para a viagem.
sabendo que o tempo é igual à distância dividido pela velocidade. Né? Vocês iam aprender isso em física, ou estavam aprendendo, né, antes dessa confusão aí da pandemia, né? Mas está aí. Aí, por exemplo, você informa aqui 70 quilômetros, 60 quilômetros por hora, tem que dar 1,17 horas. E se você informar, por exemplo, 300 quilômetros e 80 quilômetros por hora, o tempo que você vai levar para percorrer esses 300 quilômetros é 3,75 horas. Então vamos fazer o nosso código aqui, né, bonitinho. Então a gente vai pedir essas duas coisas. A gente vai pedir a distância e essa velocidade. Para esses exercícios de física, eu recomendo que você trabalhe com float sempre, né? Já que o tempo ali já é float, já tem uma parte fracionada, então para você ter um resultado já em float, melhor você já trabalhar com float. Então vamos criar aqui distância, aí vai ser float input, informe a distância em quilômetros. Né? E aqui embaixo, vamos pedir a velocidade. Né? Velocidade também vai ser float, input, informe a velocidade em quilômetros por hora. É justo. E né, a gente já deu até uma colher de chá, já tem a equação aqui. A equação vai ser, o tempo vai ser igual a distância dividido pela velocidade. Depois disso, é só você mostrar na tela depois. Aí vai ser o tempo da viagem de carro é de... Aí você bota vírgula aqui, passa o tempo, vai ser o próximo parâmetro. E aí, só para deixar o textinho assim mais bonitinho, horas. Então, desse jeito aí tá bom. Vamos ver o próximo exercício. Escreva um programa que pergunte a quantidade de quilômetros percorrido por um carro alugado pelo usuário, assim como a quantidade de dias pelos quais o carro foi alugado. Calcule o preço a pagar, sabendo que o carro custa R$ 60 por dia e 0,15 reais, né, 15 centavos por quilômetro rodado. Beleza. Esse aqui já é um pouco mais elaborado. Vamos colocar ele aqui no Colab. Beleza, então. Eu acho que nesse aqui dá para trabalhar tudo com inteiro, né? Porque você tem a quantidade de quilômetros e dias, né? São informações que normalmente a gente trabalha como inteiro. Então vamos chamar aqui. Quilômetro percorrido. Aí você vai ter o int input. Informe a quantidade de quilômetros percorridos. Então, essa vai ser a primeira informação que você vai passar. E a quantidade de dias que o carro foi alugado, que também vai ser int input. Informe o total de dias alugados. E aí, beleza. Então, ao final, a gente tem que calcular o preço. O que vai ser o preço? O carro custa R$ 60 por dia. Então, você vai pegar esses 60 reais aqui, então 60,0 porque 60 reais 0 centavos, você vai multiplicar pelo total de dias. Né? Quando você multiplica um float por um inteiro, tudo vira float ao final. E aí a gente vai somar o total de quilômetros percorridos multiplicado por 15 centavos. Então, isso aí vai dar o preço final. Então, assim, usou o carro um dia, já paga 60 reais. Cada quilômetro que você anda, você gasta 15 centavos, independente de uma coisa da outra. Então, para a gente fechar, vamos pedir, vamos informar, né, o preço final. O preço final é de... E aí a gente coloca aqui preço. Depois disso é só a gente rodar aqui para testar, né? Quantidade de quilômetros, 70. Dias alugados, 3. O preço final é R$ 190,50, que é justamente o que a gente esperava. E aí vamos informar aqui. Quantidade de quilômetros percorridos, 600. Dias alugados, a gente vai colocar aqui 10.
o preço final é R$ 690,00. Então, joia. Vamos fazer o 11 agora. O 11 é porcentagem com regra de 3. Porque assim, quando a gente está aprendendo porcentagem ou está relembrando porcentagem, um jeito fácil de fazer as contas é por meio da regrinha de 3. Eu vou fazer a regrinha de 3 aqui junto com vocês, só para a gente aprender ou recordar. Solicite o preço de uma mercadoria e o percentual de desconto. Exiba o valor do desconto e o preço a pagar. Legal. Então, vamos copiar esse exercício aqui todo. Beleza, já dei uma organizadinha aqui, mas eu vou organizar realmente direitinho antes de compartilhar o vídeo com vocês. Então, vocês podem ficar sossegados. Vamos gerar o código aqui já de uma vez. Então, a gente vai precisar das duas coisas. Primeiro vai ser o preço. Você vai ter o preço aqui, que vai ser um float, né? Já que falou de dinheiro, tantos reais, tantos centavos, é sempre float, né? E o input. Informe o preço da mercadoria. Depois aqui embaixo, porcento, que vai ser o porcento aí de desconto. Vai ser um int input. Informe o percentual de desconto. Eu vou chamar de percentual, né, para ficar igual o enunciado. Beleza. Vamos entender. Como é que eu sei quanto que é 10% de 100, que é o primeiro exemplo aqui da nossa tabelinha, até está aqui. Por exemplo, eu quero saber 10%, que é esse 10 aqui, de R$ 100. É isso que o exercício está falando. Quanto que é isso? Quanto que vai ser esse desconto? Então vamos fazer a regrinha de 3 aí. A regrinha de 3, vou até usar essa célula aqui de novo, vai ser o seguinte. R$ 100 está para 100%, já que todo dinheiro é R$ 100, então 100%. Então, 10% está para X. Eu quero saber quanto que é X. Aí, o que eu faço? Eu cruzo aqui 100 vezes X e 10 vezes R$ 100, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 10 vezes R$ 100 igual a 100 vezes x. Eu vou mover esse 100 dividindo para o lado esquerdo, então você vai ter 10 vezes R$ 100 dividido por 100. Isso vai ser igual a x. Você concorda comigo que 100 dividido por 100 vai dar 1? Então, o meu x, que vai ser o meu desconto, vai ser de R$ 10. Certo? Então, como é que normalmente eu vou fazer esse tipo de conta? Se você observar bem, esse cara aqui nada mais é senão o valor original, que é o meu R$ 100, multiplicado por 10 dividido por 100. Isso é 10% de R$ 100. Por quê? Você pega o dinheiro que você quer descobrir, por exemplo, R$ 100. E para você saber quanto é 10% de R$ 100, basta você pegar a porcentagem que você quer descobrir, por exemplo, 10, dividido por 100%. Isso te ajuda a calcular, por exemplo, 10% de 100. Mas vamos pegar valores diferentes. Vamos supor que eu queira 15% de 75. Então, eu vou pegar o 75 que eu quero descobrir, o 75, e eu quero 15% de 75. Então, eu pego 15 dividido por 100, multiplico por 75. É sempre assim, o número que eu quero multiplicado pela porcentagem que eu quero dividido por 100. Mas se você tiver dúvida em relação a isso, é só fazer a regrinha de 3 que eu fiz, que você chega no mesmo lugar. Pois se você observar aqui, nessa linha, essa linha aqui é o mesmo que 10 dividido por 100 vezes R$ 100. Isso vai te dar o valor do seu desconto. Então, vamos botar isso no código agora, né? Aqui ficou desorganizado, eu vou arrumar depois, não me preocupa com isso não. Bom, então, qual que vai ser o desconto? O desconto vai ser o preço real multiplicado pelo percentual, percentual, dividido
por 100. Aí beleza, depois do desconto é o preço com desconto. Então, eu vou chamar aqui de preço final, porque o preço final é o preço já com desconto. Eu vou pegar o preço e vou subtrair do desconto, pois se eu tenho o preço do produto e menos o desconto, aí você vai ter o valor final dele. E aí a gente coloca tudo no print aí para a gente ver. O desconto é de desconto, né? E o print vai mostrar o desconto de fato. E depois, o preço final é de preço final. Aí agora é só rodar, né? Então vamos lá. Seguindo essa tabelinha aqui. O preço da mercadoria é R$100. O desconto é de 10%. Ele fala, o desconto é de R$10 mesmo, né? O desconto ficou em R$10 e o preço final do produto é de R$90. Então, deu certinho. Vamos testar agora o outro valor. O preço do produto é R$ 88,99 e o desconto que pediu aqui é de 12%. Aí apareceu o quê? O desconto é de 10,67, na arredondaria para 68. Eu não ia focar nisso agora não, mas se vocês ficarem incomodados com essa quantidade de casas decimais aí, vocês podem usar a função round, passando o valor que vocês querem arredondar e quantas casas depois da vírgula vai ter o valor arredondado. Então vou colocar aqui, por exemplo, 2. Aqui embaixo também vou colocar round e vou colocar aqui o 2 também. Agora vamos rodar de novo, né, para realmente ver o valor bonitinho. Então aqui vai ser R$ 88,99 e o desconto aqui vai ser de 12. Aí o desconto é de R$10,68, que é o que está na tabela mesmo. E o preço final, o preço com desconto, é de R$ 78,31. Beleza, gente? Tem mais um desafio aqui, mas assim, esse já é o segundo vídeo longo que eu gravo hoje, estou meio cansado. Então, assim, eu faço esse desafio para vocês num próximo vídeo, tá certo? Então é isso, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí meu canal, meu blog também, que é o Universo Discreto, muito bom, que sempre tem muito conteúdo novo que eu estou colocando lá, tá? Coisas ensinando informática, computação. E é isso. Valeu e até a próxima.